pessoal, tudo bem? Hoje eu tô trazendo aqui pro canal mais uma saída de praia. Dessa vez uma saída de praia toda aberta na frente, com botões que você pode utilizar fechada, você pode utilizar aberto. Se preferir, você pode utilizar até com um vestidinho que vai cair super bem. Se você quiser ver outros modelos de saída de praia que tem aqui no canal, é só você clicar no botão que tá aparecendo aí no topo da sua tela. E não se esqueça, pessoal, de se inscrever no canal e de me seguir no Instagram, @bia_jcferreira. Tô esperando vocês lá com os meus trabalhos, tá bom? Vamos ver a lista de material e vamos conversar logo em seguida a nossa peça. Para fazer esse trabalho, nós vamos precisar de 3 novelos do fio charme da Círculo para fazer uma de tamanho P, M ou G. Lembrando que essa quantidade de novelos pode variar de acordo com as modificações que você pode vir a fazer na peça. Se você fizer ela mais curta, mais comprida, com manga maior, com manga menor, pode ser que essa quantidade mude, tá bom? Para fazer uma peça de tamanho GG, eu aconselho você adquirir 4 novelos. A cor do fio charme que eu vou utilizar é o azul bique, que está no número 2829. Para a execução da peça, eu vou utilizar agulha soft da Círculo de 3 milímetros, marcadores de pontos, fita métrica, uma tesourinha para arremate. Eu vou utilizar alguns botões. Aqui eu estou com um botão de 15 milímetros, mais o tamanho do botão você decide, tá? O tamanho e o formato é você que decide. E aqui eu estou com uma agulha de 2,5 milímetros. Essa agulha, o tamanho dela vai ser de acordo com o botão que você escolheu, tá bom? Você precisa de uma agulha que passe na parte de trás do botão. Se o seu botão for menor do que esse, você vai precisar de uma agulha menor também. O importante é que a agulha passe na parte de trás do botão. Tá bom, pessoal? Então vamos começar a execução da nossa peça. Pessoal, para a gente iniciar a nossa peça, nós vamos precisar da medida da circunferência do quadril. Na tabela que está aparecendo aí na sua tela, estão as medidas para o tamanho P, M, G e GG. Essas medidas são medidas padrões, tá bom? Eu dou essa tabela para facilitar a vida das artesãs que vão fazer a peça e deixar pronta a entrega. Mas uma dica que eu sempre dou para as artesãs que vão fazer a peça para uso próprio ou que tem a possibilidade de tirar a medida diretamente no corpo de quem vai utilizar, que assim faça. Pegue a fita métrica e tire a medida diretamente no quadril de quem vai utilizar, pois isso faz com que diminua a possibilidade de erros, tá bom? Uma vez que os nossos corpos não seguem uma medida padrão. Depois que você tiver a medida da circunferência do quadril que você precisa, você vai fazer um cordão de correntes que alcance essa medida. Só que esse cordão de correntes, ele precisa ser múltiplo de 10, ou seja, você vai fazer 10 correntes, mais 10 correntes, mais 10 correntes, até que você alcance essa medida, tá bom? Aqui você vê que eu estou com um cordão bem pequenininho, porque eu vou iniciar essa videoaula com uma amostra do nosso ponto. Depois eu vou dar continuidade da peça original, tá bom? O nosso ponto ele é super simples de fazer. Quando você tiver alcançado o cordão com um total de correntes múltiplos de 10, você vai fazer mais 2 correntinhas. 1, 2. Vai pular a primeira correntinha e na segunda correntinha você vai fazer um ponto baixo. Vamos fazer aqui uma correntinha. Vamos pular 4 pontos da base, 1, 2, 3, 4. E no quinto ponto você vai fazer um ponto alto duplo. 2 correntes. E no mesmo ponto onde você colocou o ponto alto duplo, você vai colocar o segundo ponto alto duplo. 2 correntes. E o terceiro ponto alto duplo no mesmo lugar. 2 correntes. E o quarto ponto alto duplo junto aos outros. 2 correntes. E agora a gente vai fazer mais um ponto alto duplo, o último ponto alto duplo, o quinto e último, junto aos pontos altos duplos que a gente fez anteriormente. Ficando assim um leque de 5 pontos altos duplos, tá bom? Vamos fazer uma correntinha, pulamos agora 4 pontos da base e no quinto ponto a gente faz um ponto baixo. Esse ponto baixo que a gente acabou de fazer, ele é a repetição desse pontinho bem aqui. Então, o que a gente vai fazer agora até o final da carreira é repetir esse leque. Vou fazer mais uma vez. Uma correntinha, pulo 4 pontos da base e no quinto ponto eu faço um ponto alto duplo. 2 correntinhas agora e o segundo ponto alto duplo no mesmo lugar.
mais duas correntinhas, o terceiro ponto alto duplo. Mais duas correntinhas e agora o quarto ponto alto duplo. Mais duas correntinhas e aí a gente faz o quinto e o último ponto alto duplo. Para completar, a gente faz mais uma corrente, pula 4 pontos da base e no quinto a gente faz um ponto baixo. Aqui a gente tem 2 leques prontos e a gente vai seguir fazendo isso aqui até o final da carreira. Vamos lá. Tô terminando aqui o último leque, fiz aqui os 5 pontos altos duplos, vou fazer uma correntinha, pulo 4 pontos da base e no último pontinho aqui eu faço um ponto baixo, encerrando assim a primeira carreira. Vamos fazer agora 4 correntes, que equivale a um ponto alto duplo, e mais uma corrente de separação, ou seja, a gente vai iniciar a próxima carreira com 5 correntes no total. Vou virar aqui o trabalho, e nesse espaço de 2 correntes que tem logo após o primeiro ponto alto duplo, a gente vai fazer um ponto alto. Vamos fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Aí a gente vem pro terceiro ponto alto duplo dos 5, tá? Então aqui, ó, 1, 2, e no terceiro a gente vem e faz um ponto baixo. Vamos fazer 3 correntes, 1, 2, 3. E agora, no espaço de 2 correntes antes do quinto ponto alto duplo, olhem só, nesse espaço aqui, antes do quinto ponto alto duplo, a gente faz um ponto alto, ficando dessa forma aqui. Vamos fazer 2 correntes, 1, 2, e agora a gente passa para o próximo leque, repetir a mesma coisa que a gente fez. Então, no espaço de 2 correntes, depois do primeiro ponto alto duplo, a gente faz um ponto alto, faz 3 correntes. No terceiro ponto alto duplo, 1, 2, 3, a gente faz um ponto baixo, repete 3 correntes. E no espaço antes do quinto ponto alto duplo, a gente faz mais um ponto alto, ficando dessa forma aqui, olhem só. E você vai fazer isso até o final, 2 correntes, para passar de um leque para o outro é sempre 2 correntes, tá? Aí eu venho aqui no primeiro espaço, faço um ponto alto, 3 correntes, no terceiro ponto alto duplo, um ponto baixo, 3 correntes, no espaço antes do último ponto alto duplo, a gente faz um ponto alto. E agora, para passar de um leque para o outro, a gente faz 2 correntes e a gente segue isso aqui até o final da carreira. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, fiz o ponto baixo sobre o terceiro ponto alto duplo do último leque, vou fazer 3 correntes, venho aqui no espaço que antecede o último ponto alto duplo e faço um ponto alto. Faço uma corrente e no ponto baixo que eu iniciei a carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto duplo. Ficando dessa forma o nosso trabalho com 2 carreiras concluídas. Vamos agora para a terceira carreira. Na terceira carreira, nós vamos subir com 6 correntes. As 4 primeiras equivalem a um ponto alto duplo e as outras 2 correntes serão correntes de separação. Vamos virar o trabalho e junto a essas 6 correntes, nós vamos fazer um ponto alto duplo. Mais 2 correntes e mais um ponto alto duplo no mesmo lugar. É como se a gente estivesse começando a carreira com a metade do leque, apenas com 3 pontos altos duplos. Olhem só, o nosso leque completo tem 5 pontos altos duplos e aqui a gente está começando com ele pela metade, então a gente começa com apenas 3 pontos altos duplos. Vamos fazer aqui uma correntinha. Sobre o ponto baixo que a gente fez no terceiro ponto alto do leque de baixo, a gente vai fazer mais um ponto baixo. Vamos fazer uma correntinha e nesse espaço de 2 correntes que a gente fez passando de um leque para o outro, a gente vai repetir esse leque de 5 pontos altos duplos. Então, a gente vem nesse espaço e faz o primeiro ponto alto duplo, faz 2 correntes, o segundo ponto alto duplo, mais 2 correntes, o terceiro ponto alto duplo, mais 2 correntes, o quarto ponto alto duplo, mais 2 correntes e o quinto e o último ponto alto duplo. Depois do quinto ponto alto duplo, a gente faz uma correntinha, vem para o ponto baixo e faz outro ponto baixo, ficando dessa forma, olhem só.
Daí em diante é só você repetir até o final da carreira. Então a gente faz aqui uma correntinha e no espaço de 2 correntes a gente repete o leque com um ponto alto duplo, 2 correntes, 2 pontos altos duplos, 2 correntes. E a gente segue fazendo isso aqui até o final da carreira. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira, aqui eu fiz o último leque inteiro, fiz a correntinha, fiz o ponto baixo sobre o ponto baixo, vou fazer aqui uma correntinha e eu vou encerrar a carreira da mesma maneira que eu comecei. Eu comecei com a metade de um leque, eu vou terminar com a metade de um leque. Vou fazer aqui um ponto alto duplo, observe onde eu vou colocar esse ponto alto duplo. Aqui eu tenho um ponto alto, vou pular a primeira correntinha de cima para baixo e na segunda correntinha eu vou fazer o ponto alto duplo. Vou fazer 2 correntes e no mesmo lugar onde eu fiz o primeiro ponto alto duplo, eu faço o segundo. 2 correntes e no mesmo lugar onde eu fiz o segundo, eu faço o terceiro e último, tá? Ficando dessa forma o nosso trabalho com 3 carreiras concluídas. Vamos para a próxima carreira. Na próxima carreira, na quarta carreira, a gente vai subir fazendo uma correntinha apenas. Vamos virar o trabalho. E sobre esse primeiro ponto alto duplo da base, a gente faz um ponto baixo. Vamos fazer 3 correntes, 1, 2, 3. E nesse espaço aqui de 2 correntes antes do último leque, a gente faz um ponto alto. Vamos fazer 2 correntinhas para a gente passar de um leque para o outro. E aqui a gente recomeça a mesma coisa que a gente fez aqui na segunda carreira, tá bom? A única diferença foi a maneira de começar a carreira, mas é exatamente a mesma coisa. A gente vem aqui no primeiro espaço de 2 correntes, depois do primeiro ponto alto duplo e faz um ponto alto. Faz 3 correntes e no terceiro ponto alto duplo a gente faz um ponto baixo. 3 correntes e no espaço que antecede o quinto ponto alto duplo, a gente faz um ponto alto. Para passar de um leque para o outro, são 2 correntes. E aqui a gente recomeça e segue até o final da carreira. Vamos lá. Estamos chegando aqui no fim da nossa carreira. Fiz aqui, olhem só, o ponto alto sobre o espaço que antecede o último ponto alto duplo. Vou fazer aqui agora 2 correntinhas para passar de um leque para o outro. E aqui no primeiro espaço, depois do primeiro ponto alto duplo, eu faço um ponto alto. Faço 3 correntinhas, venho aqui sobre o segundo ponto alto duplo e eu vou contar a partir dele 3 correntinhas, olhem só, 1, 2, 3. E na terceira correntinha eu vou fazer um ponto baixo, encerrando assim a nossa quarta carreira. Assim fica o nosso trabalho com 4 carreiras concluídas. Observe que a gente já começa a entender o nosso ponto, já começa a ganhar o formato do nosso ponto. Bem, a partir da quinta carreira, que é a carreira que a gente vai fazer agora, a gente vai começar a repetir esses pontos. Então, a quinta carreira é exatamente igual à primeira, tá bom? Aí, a sexta você repete a segunda, a sétima a terceira, a oitava a quarta, a nona começa a repetir tudo de novo, tá bom? Vou só aqui mostrar para vocês o início da quinta, para vocês verem como é exatamente igual à primeira. Vou fazer aqui uma correntinha para subir, vou virar o trabalho e vou fazer um ponto baixo sobre o ponto baixo da carreira anterior. Venho aqui para esse espaço aqui de 2 correntes que separam um leque do outro e nele eu vou fazer um leque completo, tá? Um ponto alto duplo, 2 correntes, mais um ponto alto duplo, mais 2 correntes, mais um ponto alto duplo, mais 2 correntes. Agora eu vou para o quarto ponto alto duplo, 2 correntes. E agora eu faço o quinto ponto alto duplo. Uma correntinha apenas, sobre o ponto baixo eu faço um ponto baixo. Observe aqui, pessoal, olha só, que é exatamente igual ao que a gente fez aqui embaixo. Então, pessoal, é só você repetir essas 4 carreiras até você alcançar o tamanho que você precisa. Então, você vai fazer isso aqui até que você alcance a medida que você precisa, que você quer para sua peça. Embora a nossa peça esteja sendo feita de baixo para cima, essa medida você vai fazer da seguinte forma: você coloca essa parte aqui do trabalho 2 dedinhos abaixo das axilas ou da medida que você gosta que fique a cava do seu braço e vá fazendo até ela alcançar o tamanho que você quer, tá bom? O tamanho que fique do seu gosto. Ok, pessoal? Então agora a gente vai dar continuidade ao trabalho da peça original.
Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui o meu trabalho do tamanho original. Aqui, pessoal, eu trabalhei por 50 centímetros de altura, tá? 50 centímetros de altura, só que essa medida é referente à peça assim em repouso, porque quando a gente coloca no corpo, ela tende a esticar um pouquinho. Entretanto, é só para você ter como referência, você ver aí como ficou no manequim e ter como referência essa medida, mas você, como eu já disse, vai fazer até você alcançar o tamanho que você quer. Nesse momento, eu acho que é o suficiente para eu abrir as cavas do braço para o meu manequim. Então, o que é que você vai fazer se você já tiver chegado nessa etapa? Se você achar que está na hora de você abrir as cavas do braço para sua peça. Bem, primeiramente, arrematar o fio, tá? Nós vamos voltar com o fio para o trabalho, mas nós precisamos dele arrematado. E um outro detalhe que é importante é que essa última carreira trabalhada precisa ser uma carreira onde nós fazemos o leque. Entretanto, precisa ser a carreira em que a gente começa com o leque inteiro, ou seja, a repetição da primeira carreira, tá bom? Eu tô pedindo que você faça isso, que você escolha essa opção aqui para poder parar o seu trabalho, para poder arrematar o fio, porque assim você vai conseguir me acompanhar com mais facilidade, ok? Não quer dizer que se você começasse com o leque pela metade não daria certo, mas ficaria diferente do meu e você teria que se virar. Mas para você conseguir acompanhar o meu trabalho, o ideal é que você deixe assim igualzinho ao meu, na mesma etapa que eu estou, para que a gente consiga seguir juntas, tá bom? Então, você arremate o seu fio quando você chegar numa carreira em que você está trabalhando o leque, começando a carreira também com o leque inteiro, a repetição da primeira carreira. Agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai pegar a medida do quadril, que a gente iniciou a nossa peça, e vai dividir por 4. Como eu estou fazendo essa peça para o meu manequim e o meu manequim tem 96 centímetros de quadril, eu vou botar 96 dividido por 4. E o meu resultado é 24. Pessoal, esse é o meu resultado. Você precisa fazer os seus cálculos, tá bom? Com a ajuda agora de uma fita métrica, você vai medir na sua peça o resultado que você encontrou em seus cálculos, tá bom? Eu encontrei nos meus cálculos 24 centímetros. Então, eu venho aqui de fora para dentro, medir 24 centímetros. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar o marcador no leque mais próximo da medida que eu estou procurando. Como eu estou procurando 24, 24, tá bem aqui, o leque mais próximo dele é esse bem aqui. Então, você deve lembrar que os nossos leques são feitos com 5 pontos altos duplos. Você vai colocar o marcador no terceiro ponto alto duplo, tá? Que é o ponto alto central do leque. E é isso que você vai fazer, tá? Independente do resultado que deu nos seus cálculos, você vai marcar o leque que se aproximou mais dele. Agora a gente vai marcar do outro lado. Para marcar do outro lado é muito mais simples, é só você ver que ordem foi que você marcou esse primeiro marcador e fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu coloquei o meu marcador no quinto leque. Então eu venho aqui do outro lado e procuro o quinto leque do outro lado. Venho aqui de fora para dentro, 1, 2, 3, 4, 5. E no quinto leque, lembrando, sempre no terceiro ponto alto duplo, eu vou colocar o marcador. Nesse momento, a gente tem as duas cavas do braço marcadas, tá bom? Pessoal, nesse trabalho nós vamos fazer manga, decote, cava, tudo ao mesmo tempo, tá bom? Aqui eu tenho um cordãozinho de 20 correntes. Esse cordãozinho é o tamanho que eu quero a minha manga. Como você pode ver nas minhas fotos, a minha manga é bem curtinha. Se você quiser uma manga mais comprida, o que você vai fazer? Você vai fazer um cordão de correntes múltiplos de 10. Eu fiz 20, você pode fazer 30, 40, 50, enfim, do tamanho que você quiser. Depois que você fizer o seu cordão do tamanho que você quer, repetindo, a minha manga tem 20 correntes, você vem aqui em um dos marcadores e no mesmo ponto onde está o marcador, você vai fazer um ponto baixo. Agora,
você vai seguir em direção à parte de fora da peça, tá bom? Você vai seguir em direção à parte de fora da peça, dando continuidade à nossa sequência de pontos. Ou seja, aqui você fez um ponto baixo sobre o ponto alto duplo do meio, então agora a gente vai fazer 3 correntes, um ponto alto no espaço aqui antes do último ponto alto duplo, 2 correntes para passar de um leque para o outro, e aqui a gente recomeça tudo que a gente já sabe, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui até o final, volto fazendo os leques, seguindo a sequência de pontos que a gente já conhece, tá, pessoal? Quando chegar aqui próximo do marcador, a gente volta para eu explicar para vocês como a gente vai passar sobre o cordãozinho, tá bom? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Tô fazendo aqui o último leque antes do marcador, fiz a correntinha. No ponto baixo que eu fiz para prender o nosso cordãozinho na peça novamente, eu venho sobre ele e faço outro ponto baixo. Agora, eu vou distribuir sobre esse cordãozinho mais alguns leques, tá? Vou continuar fazendo os leques. Vou fazer uma correntinha, vou pular 4 pontos da base, 1, 2, 3, 4, e no quinto ponto eu vou fazer um leque da maneira que você já conhece. Cinco pontos altos, vou fazer uma correntinha, vou pular 4 pontos da base e no quinto ponto eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma corrente, vou pular novamente 4 pontos da base e no quinto ponto eu recomeço o leque. Eu tô distribuindo esse leque, pessoal, sobre essas correntes da mesma maneira que a gente fez aquela primeira carreira de leque sobre as correntes iniciais do trabalho. É exatamente a mesma coisa. No meu aqui, já que eu fiz só 20 correntes, caberá 2 leques. Entretanto, se você tiver feito mais correntes, mais leques você terá que fazer agora, tá? Então, a gente vai aqui até o final dessa carreira pra gente continuar a explicação do que a gente vai fazer. Vou fazer aqui agora o quinto e último ponto alto duplo, a correntinha, vou pular 4 pontos da base e no quinto ponto eu vou fazer um ponto baixo. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Essa foi a primeira carreira trabalhando a manga. E nós vamos fazer mais algumas carreiras trabalhando aqui de ida e volta, tá bom? Você vai seguir a nossa sequência de pontos, não tem nada de diferente, tá bom? Só que você vai trabalhar daqui até aqui, simples assim. Eu vou mostrar aqui o meu um pouquinho mais avançado, para que a gente comece a fazer também, junto à manga, o decote, para que a gente adicione o decote à nossa confecção também, tá bom? Então, olhem só. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui o nosso trabalho mais avançado para você entender. Essa aqui é a nossa manguinha. Olhem só o tanto que já cresceu. Contando aqui apenas as carreiras onde eu fiz os leques, eu fiz 1, 2, 3, 4 carreiras de leque, tá bom? Aqui tá dando mais ou menos 10 centímetros de altura. O que a gente vai fazer? A gente vai continuar trabalhando, usando os nossos pontos de sequência, só que a partir de agora, do lado da abertura, que é esse lado aqui, essa parte pequena aqui é a manga, e essa parte aqui maior é a abertura, a parte que fica na frente da peça, tá? No busto. Então, a partir de agora, a gente vai começar a fazer diminuição. Neste lado aqui, sempre do lado da abertura, a gente vai fazer diminuição, para que a gente consiga moldar o decote da peça, ok, pessoal? Então, como é que a gente vai fazer essa diminuição? Observe que aqui a última carreira trabalhada de leques, na parte da abertura, ela começa com um leque inteiro, ok? A gente vai aqui para a carreira de sequência, fazer normalmente aqui. Quando a gente chegar bem próximo desse último leque, eu volto para mostrar para vocês como é que vai ser essa diminuição. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só, cheguei aqui no último leque da parte da abertura e olhem só o que eu vou fazer. Fiz aqui as 2 correntes para passar de um leque para o outro, venho aqui no primeiro espaço, faço um ponto alto, faço 3 correntes, venho aqui no terceiro ponto alto duplo da sequência do último leque e faço um ponto baixo. E daqui eu vou voltar o trabalho. Agora eu não vou seguir até o final deste leque, tá bom? Vou voltar o trabalho. Então, eu vou fazer uma correntinha aqui para virar, vou fazer um ponto baixo sobre o ponto baixo da base, faço outra correntinha e nesse espaço aqui eu recomeço novamente o leque. Eu vou encerrar agora todas as carreiras
do lado da abertura dessa forma. E vou começar também da mesma forma, tá bom, pessoal? Nós vamos fazer mais algumas carreiras desse jeito. Então, você vai até o final dessa carreira fazendo os leques, depois você volta com a carreira de pontos altos sobre o leque. Quando chegar aqui nesse último leque, que agora esse aqui vai ser o último leque, você faz a mesma coisa, você para com um ponto baixo no ponto alto duplo do meio e volta novamente, do mesmo jeito que você fez aqui, tá bom? Eu vou adiantar um pouquinho o trabalho e volto já para mostrar para vocês o quanto que a gente fez essa diminuição. Vamos lá. Olhem só, pessoal, como está aqui o nosso trabalho. Agora você consegue observar melhor a diminuição formando o decote. Eu quero que você observe na tabela que está aparecendo aí na sua tela a minha sugestão de altura para você trabalhar em centímetros essa diminuição aqui, tá bom? Você vai pegar a fita métrica, vai colocar aqui na primeira carreirinha aqui, onde você começou a fazer a diminuição, e vai fazendo carreira por carreira, diminuindo esse decote, até você atingir mais ou menos a medida que você encontrou aí na tabela. Ou se você preferir, você vai experimentando a sua peça e você decide até onde você vai fazer essa diminuição. Ok, pessoal? Eu já alcancei a medida que eu quero. E agora eu vou seguir reto, vou continuar fazendo carreiras de ida e volta, porém dessa vez reto. Vou voltar a fazer o nosso trabalho sem diminuição. Então aqui, no último ponto que eu fiz, eu vou dar continuidade. Vou fazer uma correntinha para subir, vou virar o trabalho, vou fazer a carreira de leque e quando eu estiver voltando, colocando os pontos altos sobre o leque, eu mostro pra vocês como a gente vai fazer aqui novamente, tá bom? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só, tô chegando aqui no último leque do lado do decote. Fiz aqui as duas correntes para passar de um leque pro outro. Vou pro último leque fazendo o primeiro ponto alto no primeiro espaço. Faço 3 correntes, um ponto baixo no terceiro ponto alto duplo do leque. 3 correntes, já que dessa vez eu não vou fazer diminuição, então eu faço 3 correntes. Faço um ponto alto aqui no último espaço do mesmo leque. E para encerrar a carreira eu faço uma corrente e um ponto alto duplo no mesmo ponto onde eu fechei o leque da carreira anterior. Olhem só. E aqui você observa que essa minha carreira ficou reta, ela não ficou com diminuição, olhem só. Eu vou abrir aqui para vocês, para a gente poder explicar melhor o que a gente vai continuar fazendo. Pessoal, eu quero que vocês peguem uma fita métrica e comecem a medir daqui de baixo da manga até lá em cima, olhem só. Vou começar a medir daqui para lá. O que que nós estamos medindo? Nós estamos medindo a altura da cava, o quanto você vai trabalhar. Observe na tabela que está aparecendo aí na sua tela a minha sugestão de medida de altura para a cava nos tamanhos P, M, G e GG. Se você já tiver atingido a medida que eu indico aí na tabela, você arremata o fio, tá bom? Se por acaso você não tiver atingido ainda, então você vai continuar trabalhando de ida e volta, só que dessa vez seguindo reto, tá, pessoal? Sem fazer essa diminuição que a gente fez aqui no decote. A gente já terminou a parte de diminuição, então a gente vai seguir reto. Se você estiver fazendo de acordo com as suas medidas e não quiser seguir tabela, você vai fazer aqui essa altura até você alcançar o seu ombro, lembrando sempre do espaço embaixo das axilas para sua manga não ficar apertada. Você pode pegar uma blusinha de manga que você gosta da cava do braço e tire as medidas por ela, tá bom? São as sugestões que eu tenho para você dar continuidade para o seu trabalho. Como eu já cheguei no tamanho que eu quero para minha manga, então eu vou cortar o meu fio, tá? Então, a partir do momento em que você alcançar o tamanho que você precisa, você arremata o fio. E o que que a gente vai fazer? A gente vai passar para o outro lado. Olhem só, pessoal, como tá aqui a peça, nossa peça. E agora a gente vai passar para o outro marcador, onde a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez no primeiro marcador. Então, a gente vai iniciar fazendo um cordão de correntinhas exatamente com a mesma quantidade de correntinhas que você fez a primeira manga. Então, eu tenho aqui 20 correntes. Eu vou aqui pro nosso marcador, vou virar, vou prender o nosso cordãozinho no mesmo ponto onde está o marcador. E eu vou seguir até a abertura fazendo a sequência de pontos, que nesse caso aqui são 3 correntes,
um ponto alto no último espaço desse leque, 2 correntes para passar para o leque seguinte, e aqui eu recomeço tudo de novo da maneira que você sabe. Pessoal, é exatamente a mesma coisa. Se você tiver alguma dificuldade de acompanhar só olhando o que você já fez, você pode voltar o vídeo até o momento em que eu começo a ensinar essa primeira parte, tá? O momento em que eu começo a fazer as correntinhas e ensinar essa primeira manga, e você faz a segunda manga exatamente da mesma forma que você fez a primeira. Segue o vídeo e faz tudo de novo, ok? Então eu vou avançar o meu trabalho e vou deixar essa segunda manga exatamente igual à primeira. Então eu vou avançar, quando eu tiver com as duas partes iguais, a gente volta para trabalhar as costas. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui a nossa peça, olhem só. Aqui a gente tem as duas manguinhas, a primeira parte das duas manguinhas. E agora a gente vai passar para a parte de trás da nossa peça. Na parte de trás da nossa peça, observe que a gente arrematou o fio dos dois lados. A gente vai prender o fio em um dos cantinhos da manga, qualquer um dos cantinhos da manga. Vamos trabalhar aqui embaixo da manga. Vamos dar a volta por aqui, por cima, até a gente chegar na outra ponta da outra manga, tá? E vamos trabalhar nesse sentido de ida e volta. Mas para quem ainda não entendeu esse desenho aqui da nossa peça, como é que ele vai ficar com o formato que a gente precisa, eu vou dar só uma arrumadinha aqui para vocês entenderem, tá bom? Olhem só, ele todo aberto é aqui. Mas digamos que eu vá colocar a nossa peça da maneira de uso. Pronto. Então, pessoal, agora tá dando para entender melhor a nossa peça? Pois é. Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui com o fio, como eu disse, bem no cantinho de uma das mangas. Olhem só, aqui eu tenho as mangas, aqui eu tenho as correntinhas iniciais. Eu vou prender o fio na primeira correntinha que a gente fez. Prendi o fio, vou fazer uma correntinha para subir, um ponto baixo no mesmo lugar, e eu vou fazer um ponto baixo para cada correntinha. Daquelas correntinhas que a gente fez para manga, que no meu caso eu fiz 20, então eu vou fazer aqui 20 pontos baixos também, tá bom? Vou fazer correntinhas até eu chegar bem aqui onde está o marcador. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Aqui eu tenho 20 pontos baixos, que foi a quantidade de correntes que eu fiz inicialmente. Então, agora eu tô fazendo 20 pontos baixos, um ponto baixo para cada corrente da manguinha. E agora eu venho no ponto onde está o marcador e eu faço outro ponto baixo. A partir de agora, eu vou dar sequência no pontos. Aqui, como eu tenho uma carreira de leques, eu vou trabalhar a carreira de pontos altos sobre ela, tá? Então, eu vou fazer aqui 3 correntes, um ponto alto aqui no último espaço, 2 correntes para passar de um leque para o outro, passo para o outro leque, faço um ponto alto, 3 correntes, um ponto baixo no ponto alto duplo do meio, 3 correntes, e assim eu vou dar continuidade com a sequência de pontos que a gente já conhece, tá bom, pessoal? Eu vou fazer isso aqui até eu chegar aqui no outro marcador. Aí a gente volta, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só, já cheguei aqui próximo ao outro marcador, vou fazer 3 correntes, vou fazer um ponto baixo no terceiro ponto alto duplo do leque de baixo, que é exatamente onde está o marcador. Aqui eu faço um ponto baixo, e agora eu sigo na parte de baixo da segunda manga, onde a gente tem o cordãozinho de correntes, e faço um ponto baixo para cada corrente, tá bom? E eu vou fazer isso até chegar aqui no final. Lembrando, você tem que ter aqui a mesma quantidade de ponto baixo, tem que fazer a mesma quantidade que você fez de correntes iniciais para manga. Vamos lá. Tô chegando aqui no último pontinho, olhem só. O último ponto baixo, e agora a gente vai para a próxima carreira. Na próxima carreira, agora a gente volta a fazer os nossos pontos e a gente faz o ponto da sequência. É só você olhar para cá, para a parte das costas, que você vai ver que a gente fez na última carreira a carreirinha de pontos altos trabalhados sobre os leques. Então, agora a gente volta a fazer carreira de leques. Então, eu faço aqui uma correntinha, viro o trabalho, faço um ponto baixo sobre o primeiro ponto baixo, faço uma corrente, pulo 4 pontos da base e no quinto ponto eu repito o leque, da maneira que você já sabe. 5 pontos altos duplos separados por 2 correntes. Aqui eu já estou no segundo ponto alto duplo, faço 2 correntes, faço o terceiro ponto alto duplo, 2 correntes,
o quarto ponto alto duplo, mais 2 correntes e o quinto e o último ponto alto duplo. Faço uma correntinha, pulo 4 pontos da base, no quinto ponto faço um ponto baixo, uma correntinha, pulo 4 pontos da base, no quinto ponto eu recomeço tudo de novo. Vamos acelerar. Pronto, tô terminando aqui mais o leque. Vou pular 4 pontos da base e no quinto ponto, que é exatamente onde tá o marcador, a gente faz um ponto baixo. Agora, a gente vai seguir fazendo a sequência de leques sobre a carreira de pontos altos. Então, aqui eu já faço uma corrente e nesse espaço aqui que separa um leque do outro, eu faço novamente o leque, da maneira que a gente já sabe. E você vai seguir isso aqui até o finalzinho da carreira, lembrando de distribuir os leques sobre a carreirinha de ponto baixo da mesma maneira que eu distribuí aqui, tá, pessoal? Da maneira que você já conhece também. E você, depois dessa carreira, você vai continuar fazendo outras e mais outras e mais outras carreiras, tá bom? Quantas carreiras você vai fazer aqui nessa parte de dentro da peça, essa parte que vai de uma manga a outra, que nós estamos trabalhando agora, a mesma quantidade de carreira que você trabalhou a primeira parte da manga. Eu vou dar aqui apenas um exemplo para vocês, contando aqui o meu para vocês entenderem, tá? Eu contando aqui apenas as carreiras de leques, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carreiras de leque, tá? Parando com a carreira de ponto baixo. Aqui eu tenho um total de 8 carreiras de leques. Então, aqui embaixo, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. 8 carreiras de leques, parando com a carreirinha de pontos altos e pontos baixos. Aí, quando você tiver trabalhado aqui a mesma quantidade de carreiras que você trabalhou aqui no início da manga, aí a gente volta para dar continuidade, ok? Vamos lá, pessoal. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui o nosso trabalho. Depois que a gente terminou a parte de trás, essa espécie de retângulo aqui, pessoal, olhem só. Essa espécie de retângulo aqui é a parte de trás do nosso trabalho, que eu deixei vocês fazendo, tá bom? Agora, pessoal, é hora da gente colocar aqui o nosso trabalho certinho, tá? Pra gente poder entender como é que a gente vai prosseguir com ele. Eu peço que vocês coloquem ele sobre a mesa, tá? Aberta essa parte aqui das costas, essa lateralzinha aqui que tá meio estranha, que eu acho que muita gente não deve estar entendendo o que eu fiz aqui, mas você vai entender agora, tá? Arrume sobre a mesa que eu vou explicar pra vocês o que a gente vai fazer. Então, vamos primeiro arrumar esse lado aqui. Eu quero que vocês observem aqui, pessoal, olhem só. Aqui a gente tem um formato de L. E eu quero que vocês observem o seguinte. Nós vamos pegar essa pontinha aqui e vamos colocar sobre essa pontinha, tá? Pessoal, arrumem sobre a mesa e façam o que eu estou fazendo, tá? Vocês vão pegar essa pontinha aqui e vão colocar sobre essa. E essa pontinha aqui embaixo vocês vão colocar na mesma direção, tá? Então, esse lado aqui, essa lateral aqui, vai ficar junta a esse começo aqui, tá bom? Olha só. Dessa forma. Eu venho aqui com o marcador e eu vou prender o início aqui. Prendendo os dois lados juntos, tá? O início. Aí eu venho com outro marcador e vou prender aqui o final, mas prestem bem atenção para vocês prenderem na mesma direção, tá? Motivo junto com motivo, para vocês prenderem certinho na mesma direção. Agora vocês devem observar que aqui a gente já consegue perceber o formato da nossa manga. A gente vai fechar aqui de um marcador para o outro e aqui fica o formato da nossa manga. E aqui você pode observar também a diminuição que a gente fez para o decote. Nós vamos passar agora para o outro lado, onde nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. Olhem só. Aqui a gente tem o desenho de L. Nós vamos pegar essa lateralzinha aqui e vamos colocar juntas a parte de cima. Juntas na parte de cima, olha só. O nosso fio desse lado ainda não está arrematado, porque nós vamos dar continuidade daqui. Então, eu vou pegar aqui o marcador e prender aqui no começo. Vou pegar o marcador e vou prender aqui
já no final, colocando sempre motivo com motivo, tá? Pra não ficar errado. Aí aqui eu arrumo. Pronto, pessoal, eu acho que agora você já consegue entender como é que vai ficar o nosso trabalho, certo? Então agora é só a gente costurar. Nós vamos começar costurando esse lado aqui, que é onde a gente tem a pontinha do fio. Então a gente vem aqui, onde a gente tem a pontinha do fio. Vou tirar aqui esse marcador, para não atrapalhar. Vou virar aqui o trabalho. Venho aqui com a agulha pro fiozinho. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui um pontinho baixo bem no início da parte de trás, bem na mesma direção. Eu vou fazer aqui um ponto baixo. Vou fazer aqui 3 correntinhas. Pessoal, eu vou dar aqui a minha sugestão para unir o ombro, tá? Mas você faz da maneira que você quiser. Se você preferir unir com uma agulha de costura, vai em frente, tá bom? Aqui é só uma sugestão simples que eu costumo dar nas minhas peças. Então, eu fiz aqui 3 correntes, eu vou descer essas 3 correntes e onde elas pararem, eu vou fazer um ponto baixo pegando as duas partes. Faço novamente 3 correntes, desço e onde elas pararam, eu faço um ponto baixo. 3 correntes, desço e onde elas pararam, eu faço um ponto baixo. Observe sempre se a gente tem aqui os motivos frente a frente, olha só. Motivo aqui na frente e motivo aqui de trás, exatamente na mesma posição, tá bom? Pra você não prender torto. Então, eu fiz aqui 3 correntes, desci e faço um ponto baixo. E você vai fazer isso aqui até você chegar lá no marcador, tá bom? Vamos lá. Tô chegando aqui no finalzinho. No meu caso aqui, olhem só, a parte de trás já tá terminando. 3 correntes seriam muito para chegar na parte de trás. Então, eu vou fazer apenas 2 para que eu alcance certinho. Vou tirar aqui o marcador para não me atrapalhar. E aqui eu venho certinho aqui na parte de trás, que tá menor. E faço um ponto baixo. Agora é só cortar o fio. Aí depois eu arremato e está pronto essa parte aqui da nossa manga. Observe que esse tipo de costura, ele deixa uma espécie de relevo. Não tem problema nenhum, tá? Essa parte em relevo, que ficou relevo, ela vai se tornar o avesso da nossa peça. Mas antes da gente colocar a peça com o lado avesso para dentro, a gente vai fazer a costura do outro lado para que aconteça a mesma coisa e fique os dois relevos na mesma direção, tá bom? Então agora eu venho pra cá, pro outro lado e vou fazer exatamente a mesma coisa, tá bom? Então, eu venho aqui com o nosso fio, vou colocar aqui onde está o primeiro marcador, coloco aqui a agulha de um lado e do outro para puxar o fio. Aqui eu vou amarrar. Amarro com 3 nozinhos para ficar bem forte. Entro com agulhas nos mesmos espaços que estão os nós, aliás. E vou fazer o nosso primeiro nozinho. Vou fazer aqui 3 correntes, onde parar eu faço um ponto baixo. 3 correntes, onde parar eu faço um ponto baixo. E eu vou seguir aqui esse lado fazendo exatamente a mesma coisa que eu fiz no outro, tá bom, pessoal? Exatamente a mesma coisa, sem segredo nenhum. Então, eu vou terminar aqui esse lado e eu volto pra gente dar continuidade. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui a nossa peça depois que a gente fechou os ombros. Aqui você observa que a gente já colocou a parte em relevo pra dentro, tá? E aqui na frente você vê que a parte em relevo não aparece. E agora é hora da gente passar pro acabamento. Nós vamos aqui pra parte de baixo da peça. E eu vou prender o fio novamente aqui no cantinho, olhem só, no primeiro pontinho, nesse pontinho aqui inicial da carreira, eu vou prender o fio novamente. Vou dar aqui 2 nozinhos. Eu quero que vocês observem o seguinte, as nossas carreiras, horas elas começam com pontos baixos, ora elas começam com ponto alto duplo. Nós vamos caminhar sobre a lateral dos nossos pontos, fazendo pontos baixos sobre ela. E você precisa observar quantos pontos vocês estão fazendo, para que do outro lado você faça exatamente a mesma coisa. Porque se você não fizer a mesma quantidade de pontos baixos, perdão, dos dois lados, quando você terminar o trabalho, pode ser que esteja visível a diferença de um lado para o outro, tá bom?
Então, aqui, acompanha o que eu vou fazer. No mesmo ponto onde eu prendi o fio, eu vou fazer aqui uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Vou aproveitar para esconder essas pontas, tá, pessoal? Aproveitem para esconder essas pontas. Aqui na parte de cima, logo em cima, eu tenho um ponto baixo, que é o que inicia a carreira de leque. Essa carreira de leque aqui começa com um ponto baixo. Então, eu venho sobre o ponto baixo e faço outro ponto baixo. Nessa carreira mais acima, a gente inicia com um ponto alto duplo. Então, quando inicia com ponto alto duplo, eu faço 4 pontos baixos. 1, 2, aproveitando para esconder as pontas, 3, 4 pontos baixos. Essa questão dos pontos altos duplos é o seguinte, eu coloquei 4 pontos baixos, mas tem pessoas que têm um ponto muito alongado, outras muito curto, então pode ser que 4 seja pouco ou seja muito para você. O importante é que você coloque a quantidade de pontos baixos sobre o seu ponto alto duplo que seja suficiente para cobrir o seu ponto sem deixar ele encolhido e sem esticar ele demais. Tá bom, pessoal? Então, você pode fazer a mesma quantidade que eu tô fazendo, mas se de repente você vê que não é o adequado para você, você pode fazer a quantidade que você achar adequado. Mas uma coisa é importante, siga o padrão. Uma vez que você faz uma quantidade X de pontos baixos sobre o ponto alto duplo, repita essa quantidade em todos os pontos altos duplos. Isso vai evitar erro, tá bom? Aqui na frente eu tenho outro ponto alto duplo, que a gente começa aqui o leque pela metade. Então, eu venho e faço mais 4 pontos baixos sobre esse ponto alto duplo. Na parte de cima, eu tenho um ponto baixo, que começa aqui aquela carreira de pontos altos sobre o leque, faço um ponto baixo. Sobre o ponto baixo, é sempre um ponto baixo, tá, pessoal? Aqui, novamente, o leque começa com um ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Aqui, assim, são 2 carreiras de pontos altos duplos seguidos e 2 carreiras de pontos baixos seguidos. Agora, eu tenho 2 carreiras de pontos altos duplos seguidos, então, eu vou fazer em cada uma 4 pontos baixos. Novamente, aqui eu tenho ponto alto duplo, novamente eu vou fazer 4 pontos baixos. Aqui eu tenho 2 carreiras de pontos baixos, então eu vou fazer um ponto baixo na primeira, um ponto baixo na segunda, e mais uma vez 2 carreiras iniciadas com pontos altos duplos. E aqui eu vou seguindo, distribuindo os pontos. Até onde eu vou fazer isso aqui? Pessoal, você deve lembrar que chegou o momento da nossa peça, da nossa carreira, em que a gente começou a fazer diminuições para formar o decote. Olhem só onde está essa diminuição aqui. Eu venho aqui com o marcador e vou colocar esse marcador bem no ponto baixo que inicia a última carreira de leque que eu fiz sem diminuição. Olha só, é a última carreira de leque que eu fiz sem diminuição, é nela que eu vou colocar o marcador, tá bom? E eu vou trabalhar esses pontos baixos até eu chegar nela, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só, cheguei aqui próximo do marcador, fiz aqui os meus pontos baixos sobre a última carreira iniciada com ponto alto duplo. Sobre essa carreira eu tenho uma carreira iniciada com ponto baixo, então eu faço um ponto baixo. E sobre ela eu tenho a última carreira que também é iniciada com ponto baixo, que é a carreira onde está o marcador. Tiro o marcador e nesse ponto eu faço outro ponto baixo. Pessoal, agora nós vamos voltar pelo mesmo caminho que a gente veio, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Entretanto, nós vamos aproveitar e aplicar os botões, tá bom? Nós vamos colocar os botões da peça. Vou fazer aqui uma correntinha para subir, viro o trabalho, faço um ponto baixo sobre esse primeiro ponto baixo. E no ponto baixo seguinte, eu vou aplicar o meu primeiro botão. Como eu disse para vocês, quando eu estava falando sobre os materiais que a gente iria utilizar, a gente precisa de uma agulha que entre na parte de trás dos nossos botões, o botão que eu vou utilizar, tá? Você utiliza o botão que você quiser, se você quiser utilizar outro formato, outro material, faça do jeito que você quiser, tá bom, pessoal? Eu vou mostrar aqui pra vocês como eu costumo aplicar os meus botões, mas você fique à vontade pra fazer da maneira que você quiser. Essa agulha que eu tô, ela até passa nesse botão, só que ela passa com dificuldade e isso pode me atrapalhar. Olhem só como ela fica difícil de tirar. Então, por isso, eu vou usar a agulha de 2,5, que é a maior agulha dentre as que entra com facilidade, tá? Se você tiver utilizado um botão menor, pode ser que você precise de uma agulha menor ainda, não tem problema nenhum.
O importante é você fazer. Então, olhem só o que eu vou fazer. Eu venho aqui na argola que eu deixei, coloco aqui a agulha, venho pro ponto baixo seguinte, entro com a agulha, e agora eu entro com a agulha por dentro da casa do botão. Olhem só. Laço o fio e puxo por dentro da casa do botão, olhem só. Tô puxando por dentro da casa do botão e vou puxar por dentro do ponto baixo, ficando assim com duas laçadas na agulha. Laço novamente e faço um ponto baixo. Simples assim, o nosso botão já está preso e observe que ele está para fora. Já que essa parte aqui que eu estou trabalhando, ela é o avesso da peça, ela ficou pro lado correto, tá bom? Então, agora, pessoal, o que eu vou fazer? Agora, eu preciso determinar a distância que vai ficar o próximo botão. Essa distância, pessoal, também é você que decide, tá? Você decide a distância que você vai colocar um botão do outro. Geralmente, eu costumo considerar essa distância de acordo com o tamanho do botão. Quanto maior o botão, mais distante eu coloco. Mas isso também é algo que você decide. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu venho com uma fita métrica, coloco aqui o marcador bem rente a um botão. Eu vou dar aqui uma distância de mais ou menos 7 centímetros. Então, eu vou colocar aqui o marcador nessa direção. Eu estou aqui sugerindo 7 centímetros, mas como eu disse, essa distância é você que decide, tá? Se você quiser colocar no olhômetro sem nem precisar de fita métrica, também é você que sabe. Então, agora o que eu vou fazer? Nesse ponto baixo em que está o marcador, vai ser o ponto baixo onde eu vou colocar o próximo botão. Então, eu vou fazer pontos baixos sobre ponto baixo até eu chegar nele. Mas eu preciso contar para saber a distância, o total de pontos baixos que vai ficar entre o botão e outro. Então, eu vou voltar aqui e vamos lá. Contando os pontos baixos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 11 pontos baixos, tá? Entre um botão e outro. Nesse ponto baixo que tá aqui o marcador, que eu vou tirar, eu vou colocar o próximo botão. Então, eu vou tirar aqui a agulha 3 da minha alça, da alcinha. Olhem só. Volto com a agulha de número 2. Pego mais um botão. Passo aqui com a agulha por dentro do próximo ponto. Passo por dentro do botão. Laço o fio. Puxo o fio por dentro do botão, depois puxo por dentro do ponto, e quando eu tiver aqui com duas laçadas na agulha, eu fecho o ponto. Agora, eu tiro aqui essa agulha de número 2 e volto com a agulha tradicional, a agulha que eu estou usando na minha peça, e faço a mesma quantidade de pontos baixos de distância, que no meu caso foi 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tiro a agulha 3, venho aqui com a agulha de 2,5, coloco aqui na argola, entro aqui no ponto seguinte, agora no botão, olhem só, no botão, laço o fio e puxo. Ficando assim com duas laçadas na agulha, e aqui eu faço mais a finalização do pontinho, e aqui eu fecho. Olhem só como tenho aqui 3 botões aplicados. E eu vou dar continuidade fazendo isso. Faço 11 pontos baixos e no ponto baixo seguinte eu aplico o botão da mesma maneira que eu apliquei os outros, tá, pessoal? Vou fazendo isso até eu terminar a carreira ou até onde eu achar que deve ficar botão, ok? Vamos terminar essa parte. Pronto, pessoal, olhem só, cheguei aqui no finalzinho da nossa carreira fazendo os pontos baixos. Olhem só como ficou a minha carreira de botões. Aqui, pessoal, eu coloquei 8 botões no total.
E ainda caberia mais um botão aqui. Deu 11 pontos e sobrou mais uns pontinhos aqui. Mas eu não quis, tá? Eu não quis colocar mais um botão aqui no finalzinho. Se você quiser, se acontecer a mesma coisa com você e você quiser colocar mais um botão, fique à vontade. E eu coloquei 8 botões, mas essa quantidade, ela vai variar de acordo com o tamanho que ficou a sua peça e com a distância que você deixou de um botão para o outro, tá? Então, se der uma quantidade diferente da minha, não quer dizer que tá errado o seu trabalho. Isso vai variar muito de acordo com o tamanho da sua peça e com a distância que você deixou um botão do outro, tá bom? Então, agora que eu cheguei aqui no último pontinho, eu vou cortar aqui o fio, porque agora eu vou passar pro outro lado. Então, eu vou jogar aqui essa parte com botões pra lá. Vou passar aqui pro outro lado, onde eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou prender o nosso fio aqui na pontinha, vou amarrar o nosso fio na pontinha, vou subir fazendo pontos baixos da mesma maneira que eu fiz aqui no lado dos botões, tá? Distribuindo da mesma forma, até eu chegar lá no início do decote. Olhem só, onde eu vou colocar aqui o marcador, no início do decote, onde a gente começou a fazer a diminuição. Aí, quando você chegar ali no marcador, a gente volta para dar continuidade e mostrar o que a gente vai fazer do outro lado. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só, cheguei no ponto onde está o marcador, vou tirar o marcador e vou fazer o último pontinho. Vou fazer aqui uma corrente para subir, vou virar o trabalho e vou fazer aqui o primeiro ponto baixo já voltando. Olhem só. Pessoal, se do outro lado a gente colocou os botões, nesse lado aqui a gente vai fazer as casas dos botões, tá? O meu botão, ele é relativamente grande. Então, eu vou precisar saber quantos pontos eu vou deixar livre para fazer essa casa do botão, para fazer essa passagem, tá bom? Para chegar a essa conclusão, eu costumo medir o meu botão na própria peça para saber quantos pontos mais ou menos ele ocupa de tamanho. Olhem só como eu faço aqui. Eu vejo por aqui, por cima, quantos pontos mais ou menos ele ocupa. Olhem só. No meu caso, no caso do meu botão, você pode utilizar um botão menor que o meu. No caso do meu botão, ele ocupa 1, 2, 3 pontos. Então, nesse caso, o que eu faço? Eu uso um ponto a menos do que o botão está ocupando, tá? Então, se o botão ocupa 3 pontos, eu vou usar 2 pontos para fazer a nossa casa. Se eu vou usar 2 pontos, então eu vou fazer 2 correntes. 1, 2. Você deve lembrar que nós prendemos o primeiro botão logo aqui no segundo ponto baixo, certo? Então, esse segundo ponto baixo eu vou dedicar para o espaço do botão, para a casa do botão. E como eu vou utilizar 2 pontos, eu vou utilizar também esse ponto aqui que já seria de distância de um botão para o outro. Então, eu vou pular aqui 2 pontos e no terceiro ponto eu faço um ponto baixo. Se o seu botão for menor que o meu, você só vai precisar de um pontinho, faz uma correntinha de separação e pula apenas um pontinho, tá? Mas é necessário que você avalie o seu botão, ok? Pessoal, então, já que eu deixei um dos pontos que seria de distância para casa, então ao invés de eu ter 11 pontos de distância, como eu tive de um botão para o outro, eu vou fazer 10 pontos de distância de uma casa para outra. Essa aqui já é o primeiro ponto, então eu venho aqui e faço o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o 10º. Agora eu vou fazer 2 correntes e vou pular 2 pontos. Esse primeiro ponto é onde nessa direção está preso o botão e o segundo ponto é um ponto de distância que eu vou precisar para dar espaço para a passagem do botão. Então, eu venho aqui no terceiro ponto e recomeço os 10 pontos de distância novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 correntes, pulo 2 pontos, no terceiro ponto eu recomeço tudo de novo. Então, assim, eu vou seguir fazendo 10 pontos baixos e a nossa casa, até o final da carreira. E a gente vai fazer a mesma quantidade de casa que a gente tem de botão, tá bem? Tá bom, pessoal? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só, cheguei aqui no finalzinho da carreira e agora eu não vou arrematar o fio, vou fazer uma correntinha para subir,
vou virar o trabalho e vou fazer mais uma carreira de pontos baixos. Eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto baixo da base. Olhem só. E quando a gente chegar lá onde a gente fez a passagem dos botões, a gente também vai fazer um ponto baixo para cada corrente. Eu vou fazer aqui até chegar na primeira passagem para você ver o que a gente vai fazer. Olhem só, tô chegando aqui eu tenho duas correntes, então vou fazer 2 pontos baixos. Aí eu continuo fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo da base. Pessoal, eu vou fazer isso aqui até eu chegar no finzinho dessa base de ponto baixo, tá? Lá próximo do decote. Aí a gente volta. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Cheguei aqui na última casa, vou fazer os 2 pontos baixos. Aqui eu tenho o último ponto baixo, vou fazer um ponto baixo sobre esse último ponto baixo. Nesse momento, eu vou continuar fazendo ponto baixo, dessa vez passando pelo decote e dando a volta no pescoço, tá, pessoal? Para isso eu vou fazer o seguinte, nessa curvinha aqui, saindo da parte reta para ir para a parte que a gente fez diminuição, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma correntinha e no mesmo ponto eu faço outro ponto baixo. Aí eu desço fazendo ponto baixo, pessoal. Olhem só. Só peço que vocês observem a quantidade de pontos baixos que vocês estão fazendo, tá? Não coloquem muitos pontos baixos em espaços que não cabem e também evitem colocar pouco ponto baixo para não correr o risco de ficar apertadinho. Aqui, por exemplo, eu tenho os leques, eu tô fazendo 2 pontos baixos no centro e tô fazendo um ponto baixo sobre o ponto alto duplo. Aqui eu tenho 2 correntes, vou fazer 2 pontos baixos. Aqui em cima eu tenho um ponto baixo, já vim direto para ele, ó, direto pro ponto baixo e faço outro ponto baixo. Aqui eu recomeço. Aqui eu tenho uma corrente, faço um ponto baixo e o ponto baixo sobre o ponto alto duplo. 2 correntes, então 2 pontos baixos e mais um ponto baixo sobre o ponto alto duplo. 2 correntes, então eu faço 2 pontos baixos, aí eu venho direto nesse ponto baixo aqui da outra carreira e faço mais um ponto baixo. Olhem só, eu tô mostrando dessa forma, mas não existe necessariamente uma regra, tá? Você só precisa observar o seu trabalho. Então, você vai dar a volta em todo o pescoço, esconda essas pontas, tá, pessoal? Depois cortem, façam aqui o acabamento por volta do pescoço, desçam aqui pro outro lado. Chegando aqui bem no primeiro pontinho, aqui antes do botão, você faz a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Faz um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. E desce fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Lembrando de pegar também o ponto baixo que está o botão, tá? Você vai fazer um ponto baixo para cada ponto baixo. Quando você chegar aqui, nessa partezinha aqui de baixo, a gente volta, tá bom? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só, cheguei aqui no último pontinho, olhem só, dos lados dos botões, já dei toda a volta na peça, fazendo os pontos baixos, faltando apenas aqui a parte de baixo da peça, que é onde a gente vai fazer o acabamento agora. Vamos fazer aqui uma correntinha, e junto ao mesmo ponto onde a gente fez o último ponto baixo, a gente faz outro ponto baixo. E a gente segue fazendo aqui pontos baixos, na parte inferior da peça também, sempre escondendo os pontinhos. Olhem só, aqui a gente tem 4 correntes, então nós vamos colocar 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Aqui a gente tem a correntinha onde a gente colocou o leque, então a gente vai fazer um ponto baixo nessa correntinha. Novamente aqui a gente tem 4 correntes, então mais uma vez a gente repete 4 pontos baixos. Aqui a gente tem uma correntinha onde a gente fez um ponto baixo, nós vamos fazer outro ponto baixo nessa correntinha. E assim a gente segue na parte de baixo, na parte inferior da peça, fazendo um ponto baixo para cada uma das correntinhas iniciais, tanto aquelas que estão desocupadas, quanto as que estão ocupadas, tá bom? Nós vamos fazer isso até a gente chegar lá na outra ponta, onde nós vamos arrematar o nosso trabalho, arrematar o nosso fio. E aí a gente passa pro acabamento na manga. Eu já fiz aqui um lado da manga, super simples, fiz aqui com uma carreirinha apenas de ponto baixo, tá? Se você quiser fazer mais carreiras ou quiser fazer o acabamento de outra forma também fica à vontade.
E aí você vai fazer a distribuição de pontos baixos da mesma maneira que eu fiz na abertura da peça. Olhem só, da mesma maneira, você observa aqui onde tem ponto alto duplo e faz uma quantidade de pontos que seja suficiente para o seu ponto, tá? Uma quantidade de pontos baixos que seja suficiente para o seu ponto alto duplo. E onde tem ponto baixo, você faz ponto baixo. Também é fundamental que aqui na manga você tenha controle da quantidade de pontos baixos para você ter a mesma quantidade dos dois lados, tá? Para não ficar uma manga mais fechada do que a outra, porque isso algumas vezes fica visível e também não fica legal. Então, depois que você passar por toda essa etapa, o seu trabalho vai estar dessa forma. Bem, pessoal, então aqui eu encerro a minha participação no canal do Armarinho São José. Eu espero que vocês tenham gostado da minha peça. Curta, compartilhe, comente e visite-me também no meu canal, tá? Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.